Bom, seria bem-vindo a mais uma aula virtual. Nós estaremos aí falando um pouquinho sobre a história do Brasil, mais especificamente Brasil colonial, que vai de 1500 até 1808. 1808 porque é a data em que a família real portuguesa vem para o Brasil e eles acabam com o exclusivo colonial entre Brasil e Portugal. Então eles abrem ali os portos para as nações amigas e a partir daí acaba o sistema colonial. Bom, a partir de 1500, quando Portugal chega aqui, eles não vão estabelecer um sistema colonial de cara. Não vão fazer isso. Eles vão explorar a terra a título de extração de produtos ali que não envolvam muitos recursos. Então vai ser o pau-brasil, eles vão ficar um bom tempo nisso, durante 30 anos. Depois, por umas questões aí de ameaça, de perda da terra, eles vão partir para a colonização. Essa colonização, eles tentam cultivar aqui um produto de alto valor. Então eles vão escolher ali a cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar ela é plantada nos sistemas aí de colonização mesmo, vem portugueses para cá para fazer isso, investimento, né, a partir de companhias em que tem o exclusivo colonial para poder fazer isso, né, eles vêm para cá e eles não vão utilizar mão de obra daqui. A princípio eles tentam fazer isso, mas eles vão buscar essa mão de obra na África. Portugal já tinha lá algumas feitorias na África e eles começaram a fazer ali aquilo que eles chamam de... Deixa eu passar, tá aí. Triângulo comercial. Então, o navio ele vai fazer essa rota aí. Ele vai lá na África, ele pega os escravos, ele paga, porque ser pago, o escravo era comprado lá das tribos que viviam em guerra. Ele traz esses escravos para o Brasil, ele vende aqui para o colono e a partir daí ele compra também os produtos coloniais, né, de alto valor, nesse caso, né, nesse primeiro momento, é cana-de-açúcar, e ele volta para Portugal. Isso era chamado triângulo, comércio triangular. Então tá aí. Quando perguntarem a você o que é o comércio triangular, você sabe que envolve Brasil, África, Portugal, não é? Lisboa, né? Porto de Lisboa. Bom, vamos voltar aqui. Só um instante. Não foi, tá aí. Então, o sistema era esse, era pautado na mão de obra escrava, tá ali a escravidão. E aí o escravo passa a ser um produto lucrativo também. Então você tem dois produtos aí envolvidos. Você tem a cana-de-açúcar, não é? Que é levada, o açúcar é levado para Portugal. Isso é um lucro exorbitante para a coroa portuguesa. E também os mercadores de escravos também lucravam muito com o escravo, né? Era vendido esse escravo aqui, né? Eles tiveram um monopólio também, né? Por parte de alguns aí privilegiados, né? Portugueses privilegiados. Bom, isso funcionou durante um bom tempo, só que devido à concorrência, né, de outras produtoras de açúcar, né, principalmente os holandeses vão entrar nessa concorrência e o preço do açúcar na Europa vai começar a cair e esse produto entra em crise. Eles começam a ter dificuldades. Eu lembro que só valia a pena se esse produto fosse de alto valor. O lucro chegava aí, né, na alta do açúcar a 6.000%. Era um lucro que qualquer um queria vir aqui produzir açúcar. Então todo mundo lucrava com isso. Porém, se tivesse concorrência, o preço caía e aí já não era mais vantagem. Então o açúcar começa a entrar em crise e você vem uma época aí, obviamente que eu estou dando um salto imenso, é só um resumo, né? O próximo produto de grande importância vai ser o ouro de Minas Gerais. Então está lá, né? Produção de ouro, não é? Isso vai ser no centro do país, não é? Vai atrair muita gente para lá, descoberta de ouro, na extração desse mineral. Obviamente que isso aí era moeda corrente na Europa, não é? Era de interesse geral, todo mundo queria ouro, porque era moeda de troca. Então Portugal vai começar a fazer essa extração, vai chamar muita gente para o centro-oeste, não é? Vai ter um deslocamento imenso de pessoas, vai levar também riquezas para esse lugar. Você vê ali uma cidade aí, né, que foi construída em função da exploração de ouro, né? Isso aí é Minas Gerais. Os escravos que já estavam aí perdendo a sua funcionalidade nas áreas produtoras de açúcar no Nordeste, eles vão migrar, vão ser vendidos para essas áreas produtoras de extração de minério, do ouro, não é? E isso vai dar aí uma reavivada na economia portuguesa durante um tempo. Só que o ouro acaba. Só que o ouro vai acabar. Chega uma hora que o ouro vai acabar. E aí vem outra crise. Então, mas como é que funcionava isso, né? Como é que funcionava esse sistema colonial, né, até agora nesses dois produtos? Obviamente que havia outros produtos secundários. Você tinha aí produtos que eram levados para a África para troca por escravos.
a cachaça, né? A mandioca, né? Essas coisas eram levadas. Então tinha os produtos secundários, mas o principal, não é? Era a cana-de-açúcar, era obviamente o ouro, não é? Então não era só isso que circulava aqui em termos de mercadoria, mas esses são os principais, não é? Então como é que funcionava isso aí? Vamos dar uma olhada aqui. Então o sistema colonial. Então como é que funcionava esse sistema? Então, descoberta a colônia, aquela colônia passou a pertencer à metrópole. Então, como o Brasil foi descoberto por Portugal, nós éramos colônia dos portugueses. Lá metrópole, aqui colônia. Então, olha só, se você olhar esse quadro aqui, você vai entender melhor. Então, a metrópole, ela vende para a colônia os produtos manufaturados. O que é isso? Produtos que passaram, né, por um processo de industrialização. Roupa, por exemplo, né? Sapato, por exemplo, não é? Utensílios domésticos, por exemplo, esses produtos eram vendidos aqui. Só Portugal podia vender. E ele estabelecia o preço era altíssimo, a ponto de, se fosse um pouquinho mais caro, não daria para comprar. Então eles levam o preço a um absurdo. Não é? Não era para vender, pensa bem, não era para vender para os índios, não era para vender para os escravos, era para vender para os portugueses que estavam aqui, os colonos. Quem estava aqui? Né? Quem comprava esses produtos? Os colonos portugueses vieram de lá para cá para produzir aqui. Então, portugueses. Aí você já tem aí, né, você pode imaginar que poderia haver um sentimento, não é, de estar sendo prejudicado, porque eles também eram portugueses. O português de Portugal pagava um preço diferente do português do Brasil. Não era só o frete de trazer. Era um preço altíssimo. E os portugueses que estavam aqui, eles não poderiam de forma nenhuma, comprar de outro lugar, a não ser de Portugal. Olha, o sapato francês é 90% mais barato. Vou comprar da França. Não pode. Tem que comprar de Portugal. Então, o sapato francês custa R$100. O sapato português custa 1.000. Os portugueses de Portugal podem comprar direto na França. Mas os portugueses daqui não podem, porque é o exclusivo colonial. E aí você vai ver por que se gerou um sentimento de independência lá na frente. Tá vendo? É a questão comercial. Bom, e do outro lado, todo o produto daqui é vendido para Portugal. Então eu sou produtor aqui, eu produzi aí 10 toneladas de cana-de-açúcar, ou melhor, do açúcar, né? E eu tenho que vender isso para Portugal. Mesmo que os ingleses cheguem para mim, olha, eu vou pagar 10 vezes mais esse valor que Portugal está pagando. Não posso. Não posso vender. Tem que vender para Portugal. E eles colocam um preço tão baixo a nível de, se for mais baixo, não compensa produzir. Então, o produto que eu compro é tão alto a ponto de, se for um pouquinho mais caro, eu não consigo comprar. Agora, o produto que eu vendo é tão barato, se for mais barato que isso, eu não consigo vender. Não é vantagem vender. Então, assim era o exclusivo colonial, não é? Esse sistema ele vai capengando, digamos assim, né? Vem o açúcar, o ciclo de açúcar, né? Alguns contestam esse nome de ciclo, mas, na verdade, como produto principal, a gente pode falar assim, e ele entra em decadência por causa da concorrência de outros produtores, né? Descobriram até que a beterraba poderia fazer açúcar, não era só a cana-de-açúcar, né? Então isso gera concorrência. Os holandeses também fizeram a produção de açúcar no Caribe, né? Quase que eu esqueci o nome. Isso gerou concorrência, aumentou a oferta na Europa. O europeu não tinha compromisso com Portugal, podia comprar de quem quisesse, não havia exclusivo por parte deles, não é? Então esse produto entra em decadência, vem o ouro dá um fomento na economia portuguesa. Esse fomento ele vai durar pouco tempo, né? Vamos colocar aí uns 100 anos no máximo isso, né? Considerando a história toda, pouco tempo, né? Resolveu o problema de muita gente, porém as gerações futuras, né, não lucraram, não aproveitaram esse momento de prosperidade. Por quê? Porque os portugueses pegavam esse ouro, eles, em vez de reinvestir, eles não tinham essa mentalidade. Em vez de reinvestir esse dinheiro, vamos fazer indústria, vamos fazer isso, em vez de estar comprando dos outros, não, eles pegavam tão somente e compravam de alguém. Eles serviam só de intercâmbio. Pegava ouro no Brasil, ia para a Inglaterra e comprava o que eles queriam. Comprava o que eles queriam na Inglaterra e trazia para Portugal e vendia para o Brasil. Então,
Portugal passou a ser um intercâmbio entre Brasil e Inglaterra, que era o país que estava passando pela Revolução Industrial. Então o ouro estava parando lá, né? Os empresários, os industriais britânicos estavam pegando todo esse ouro, estavam vendendo seus produtos para Portugal, para o Brasil, via Portugal, e formando ali um bancos, né, que iam gerenciar o planeta inteiro daqui a pouco, né? E isso era reinvestido na Revolução Industrial. Portugal não fez isso, perdeu, não fez isso. Então você vê ali que a data bate, não é? Próximo aí de 1600 alguma coisa, se não me engano, é descoberto o ouro, né? 1690, se não me engano, né? E a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, né? Começa a vender, e Portugal começa a comprar, e esse ouro vai para a mão dos ingleses, não é? Então tá aí. O problema é que, ao mesmo tempo que a Inglaterra estava vendendo para Portugal, resolvendo o problema de Portugal, por outro lado, ela estava reorganizando, reajustando também o sistema colonial. Por quê? Porque essas colônias não eram lucro para um país que estava se industrializando. A Inglaterra não era lucro, porque a Inglaterra precisa de mercado consumidor. Se você pensar bem, ela tinha acesso ao mercado brasileiro, porém não total, porque tinha que passar pela mão de Portugal. Se a Inglaterra tivesse acesso direto ao mercado brasileiro, a colônia, não fosse colônia, seria muito mais lucro. Os preços seriam muito mais vantajosos, o volume de mercadoria seria maior porque é o preço mais barato. Então isso era prejuízo. E a Inglaterra começa a fazer um movimento contra as colônias, começa a levantar a bandeira, acaba com o sistema colonial. Inclusive ela, desde cedo, já se livrou disso, já não tinha mais colônia. Os Estados Unidos teve independência, embora tenha sido guerra de independência, mas foi um pouco antes, não é? Eles acabaram com o sistema colonial e começaram a pressionar os outros países para acabar. Qual era a forma deles pressionarem? Esses países a largarem mão do sistema colonial. Era justamente bater na tecla da escravidão. Então, se eu consigo acabar com a escravidão, a gente sabe que o sistema colonial funciona, né, pela escravidão, a mão de obra é escrava. Se eu acabo com o sistema escravista, eu acabo com o sistema de colônias. E ela proibiu o tráfico de escravos. Tá lá, ó. Deixa eu passar aqui. Ela vai proibir o tráfico de escravos no Atlântico. Falou, olha, não pode mais, era a marinha mais poderosa que existia, não pode mais, se fizer, eu vou detonar. Eu vou fiscalizar os navios e vou derrubar. Eu vou afundar o navio. Derrubar não, porque não é avião. E assim foi feito, né? Muitos não deram crédito, mas depois que os primeiros navios foram afundados, o pessoal começou a falar, olha, não pode mais. E o Brasil começa a sofrer com isso. A partir de 1850, que foi a data aí que a Inglaterra proibiu, o Brasil começa a sofrer com isso. Olha, como é que a gente faz aqui agora, né? E a mão de obra? E o que a gente faz? Né? E aí o Brasil começa a repensar isso aí, não é? Começam a surgir algumas leis aí no Brasil sobre fim da escravidão, né? Lei do sexagenário, em que quem tiver mais de 60 anos, o escravo que tiver mais de 60 anos, ele é liberto, né? Lei do ventre livre, aquele que nascer é liberto. Só que se você pensar bem, bota a cabeça para funcionar, eram poucos os escravos que chegavam a 60 anos. Se você pensar bem, não é? Eram poucos as mães que tinham aí a possibilidade de ter um filho. Hoje é complicado, né? Uma gestação, você tem imagina uma escrava. Então, você está falando de uma quantidade mínima. E ainda, na lei do ventre livre, aquele que nasceu, ele tinha que trabalhar até 18 anos. Ele tinha que ficar, né, na fazenda ali até 18 anos, trabalhando. Mas não havia, né, não havia grandes vantagens nessas leis. Bom, mas isso gera uma crise, obviamente que vai gerar uma crise, e Portugal tenta resolver o problema. Aquilo que a gente vai chamar de período pombalino. Olha só, período pombalino. Então, o Marquês de Pombal, ele era português, ele nunca veio ao Brasil. Tem gente que acha que ele veio aqui, né, gerenciar ou administrar o Brasil, ele nunca veio. Ele foi ministro, né, da rainha de Portugal, né,
ela ficou meio doida ali, e o Dom João, né, era príncipe regente, ele assumiu o comando de Portugal, né, a coroa de Portugal, e colocou esse cara aí para ser primeiro-ministro. Ele tentou fazer algumas reformas aqui, pautado em ideias iluministas. Lembra do iluminismo? A gente fala um pouquinho sobre isso aí no nosso canal, se você quiser dar uma olhada, está ali também. O iluminismo, ele tenta aí resolver o problema com algumas ideias iluministas sobre comércio. Sobre comércio, né? Ele não pega tudo, porque o iluminismo fala também do fim do absolutismo. E ele não poderia falar disso porque o chefe dele era um absolutista. Então só pega algumas ideias, não é? Uma delas, ele tira a igreja daqui, ele vai tirar os jesuítas daqui, né? Vai expulsar os jesuítas. Ele acha que os jesuítas eles tinham muita autonomia em lidar com a colônia, de forma geral. Ele produzia, o jesuíta produzia, usava o índio para produzia ervas, e isso aí ele incomodou lá Pombal. Ele era iluminista. Iluminismo enchia a cabeça dos seus discípulos, né, de ideias contrárias à igreja. Então, para você ter uma ideia, ele achou aí alguma coisa para tirar daqui os jesuítas. Tem até um vídeo no canal falando sobre os tratados do Brasil, né? Tratados de limites. Né? Dá uma olhada aí que eu falo um pouquinho, né, sobre essa questão da saída dos jesuítas daqui do Brasil. Foi na época pombalina, né? Então, vários tratados aí entre Portugal, entre Espanha, né, no sul do Brasil, né, que vai definir aí a geografia do Brasil, e também vai contar um pouquinho da história aí, né, dessa expulsão dos jesuítas daqui. Bom, o Pombal vai investir, ele vai tentar diversificar a economia. Ele sabia que esse princípio de produto, único produto, né, um produto só de alto valor já caiu por terra, né, não havia mais isso, havia concorrência agora. Ele tentou diversificar, ele tentou investir em outras regiões do Brasil, investir no Nordeste. Ele cria a Companhia de Pernambuco e Paraíba, Companhia de Comércio, né? Obviamente ainda está trabalhando com o monopólio, né? Era uma pessoa, era um grupo de pessoas, só elas poderiam explorar aquele recurso, né, daquela região. Ele vai criar a Companhia Geral do Maranhão, do Grão-Pará e do Maranhão, com o intuito de produzir algodão. Mas por que ele queria produzir algodão? Olha só, eles começaram a pensar. A Inglaterra, o forte da Inglaterra era a indústria têxtil, então precisava de algodão. Ele falou, opa, os Estados Unidos já fornecem algodão, eu vou tentar entrar nesse comércio também, e começa a produzir algodão para fornecer a indústria inglesa. Então ele está diversificando, não é? Foram outros produtos de menor importância, e ele tentou fazer isso aí, né? Nesse período que a gente vai chamar de período pombalino, não é? Não vai dar certo. Por quê? Porque, na verdade, ele não vai conseguir uma eficiência muito grande nessas inovações, né? Criar a Companhia de Comércio ainda é monopólio. Na verdade, o mundo está chegando, né, num novo conceito de comércio chamado liberalismo. Eu também tenho um vídeo no canal falando sobre liberalismo econômico. Então o mundo está chegando nesse processo. E ele está tentando unir o útil ao agradável. Tipo assim, o médico ele passa uma receita para você, com vários remédios. Para você ficar bom, você tem que tomar todos. Então, Pombal, quando ele estudou o iluminismo, as ideias iluministas de comércio e tudo mais, Adam Smith, né, John Locke, vê lá no canal lá falando sobre liberalismo, né, as teorias sociais. Ele só pegou o que ele queria. Ele não implementou tudo. Primeiro, acabar com o absolutismo, tinha que acabar com isso. Segundo, é livre comércio. Ele não podia criar companhia de comércio como você está vendo aqui. Então não deu certo. Não deu certo. Ele tinha que deixar a livre concorrência. E aí sim ele ia estar apto a concorrer com os demais, né? Aí entra a eficiência, entra um processo administrativo refinado, né? E essas pessoas que ele está dando esse comércio, talvez não tivesse essa pegada, não tivesse aí essa habilidade de gerenciar isso tudo, uma visão realmente de competência, né? Ele não trabalhava isso ainda, então não deu certo. Ele vai se arrastar com essa economia dele, né? Com essa administração dele, até 1808,
Deixa eu voltar lá para o slide inicial. Quando a família real portuguesa ela é praticamente obrigada a vir para o Brasil fugindo das expansões napoleônicas ou as invasões napoleônicas. Então vamos expulsar pelo menos a coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa não é só uma pessoa, não é só uma família, né? Os navios que saíram de Portugal para cá eram em números trazia aí uma média de 15 mil pessoas. Foi difícil isso, né? Vir para cá. Primeiro porque é uma viagem que vai exigir uma logística muito grande, né? A Inglaterra vai ajudar nesse processo, né? Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar por que eles fugiram, né? O que obrigou Portugal a fazer, por que Napoleão invadiu Portugal e obrigou a família real a fugir, você vai saber disso. Mas essa vinda, ela não foi fácil. Quando chega aqui, 15 mil pessoas de uma colônia, com recursos parcos, poucos recursos, né? E você tem que alojar de uma vez 15 mil pessoas. E detalhe, não eram pobres. Pessoas acostumadas com riquezas. Mas isso é uma outra história. Depois nós continuaremos falando sobre esse assunto. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.